A paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos e irmãs, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí, trazendo mais uma porção da Palavra de Deus, mais uma porção bíblica, e hoje convidando os irmãos a abrir a Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Jonas. Nós vamos estar lendo no capítulo 2, aonde na epígrafe diz: Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. Amém? Capítulo 2, versículo 1 do livro de Jonas, diz assim a palavra de Deus: E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amém. Glória a Deus. Louvado e santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a graça de Deus, ela também é presente no Antigo Testamento, né? E que Deus, ele disciplina aquele que ele ama. A correção de Deus é um ato de amor. Quando Deus envia uma correção, o objetivo sempre é a restauração e não a destruição. A uma igreja de Apocalipse, Jesus disse: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Então, o Deus que é 3 vezes santo, que é juízo, que é justiça, ele também é misericórdia, ele também é benignidade, ele também é bondade. E ele dá esse tempo para o arrependimento, porque se não fosse assim, qual de nós sobreviveria se cada vez que nós errássemos, imediatamente viesse o juízo de Deus, né, sobre nossas vidas, e não houvesse um tempo para que houvesse o arrependimento, né? Eu vou levar os irmãos, né, eu gostaria de levar os irmãos a 2 versículos aqui na palavra de Deus, mais 2 versículos, um em Salmos, Salmo 86. Salmo 86, versículo 5 diz: Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Né? Então, Deus, ele está pronto para perdoar, mas ele quer que nós busque ele e confesse o nosso pecado. Né? Aqui nesse versículo 5 do Salmo 86 diz: Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que invocam, né? Para com todos os que invocam. E no livro de Provérbios, logo depois aí de Salmos, Provérbios capítulo 28, no versículo 13, diz assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
Então, esse é o verdadeiro arrependimento, meus irmãos. Aquele que confessa e deixa, né? Então, a misericórdia divina é para quem se arrepende sinceramente. E nesse livro de Jonas, nós aprendemos que não podemos fugir dos propósitos de Deus, pois ainda se tentarmos fugir, ele ainda nos chamará de volta. Né? Aqui no livro de Jonas, que são apenas 4 capítulos, os irmãos podem estar lendo os 4 capítulos, né? Porque vão estar entendendo toda a história de Jonas. Aqui, nesses 4 capítulos de Jonas, aqui conta a história de um homem que tentou fugir de Deus, né? Aqui no capítulo 1, aqui diz no versículo 2, que Deus, ele falou aqui para Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E no versículo 3 diz que Jonas fugiu de diante da face do Senhor. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Então Jonas, ele tentou fugir de Deus e rapidamente descobriu como isso era inútil. Depois de arrepender-se do seu pecado, Jonas foi restaurado e colocado novamente em sua missão. Aqui no capítulo 3 já diz aqui: e veio a palavra do Senhor, aqui no versículo 1 do capítulo 3, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Então, a mesma pregação que Deus tinha falado, ele disse para Jonas levar a pregação, porque não somos nós que escolhemos nem o lugar que Deus quer que leve a mensagem, não somos nós que escolhemos nem o lugar e nem a mensagem. Quem escolhe o lugar a ser levado à palavra de Deus é Deus quem escolhe, e também a mensagem é Deus quem escolhe. Então aqui, meus irmãos, Jonas, ele foi restaurado e colocado novamente em sua missão, e sua pregação resultou em um grande avivamento, pois toda a cidade de Nínive converteu-se a Deus. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Então o amor de Deus, ele não é somente para com o povo de Israel, mas Deus, ele amou o mundo. O amor de Deus não é somente para o povo de Israel e nem somente para uma nação, mas é para todas as nações. E está aí um exemplo no Antigo Testamento aqui com o povo de Nínive. No livro de João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, esse versículo, ele começa dizendo não que Deus amou uma pessoa, mas amou o mundo, né? Amou o mundo. E o texto, esse versículo no livro de João, capítulo 3, e versículo 16, quando diz que Deus amou o mundo, então ele amou todas as nações, né? Deus, ele amou a cidade de Nínive e também ele ama todas as outras nações. E quando você foge dos propósitos de Deus, é prejuízo na certa, a pessoa só faz descer. Se você ver aqui no capítulo 1 de Jonas, aqui tem, aqui no versículo 2, quando diz que Jonas fugiu de diante da face do Senhor, diz que ele fugiu de diante da face do Senhor para Tarsis, né? Deus mandou ele ir para Nínive,
para a cidade de Nínive, e ele fugiu de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, aqui diz, e descendo, quando você chega no versículo 5, diz, Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, então desceu mais uma vez. Então aqui nós vemos sempre Jonas descendo, né? Porque aqui ele desobedeceu, né? Desobedeceu ao que Deus estava mandando ele fazer. E a coisa melhor do mundo é estarmos alinhados com os propósitos de Deus. Então, estar alinhado com a vontade de Deus é prosseguir, é avançar. Então, que nós tenha consciência que a chamada de Deus na nossa vida não é para parar no meio do caminho. Ali o povo de Nínive, havia grande pecado ali, como diz aqui no versículo 2, aqui diz, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Deus, ele é misericordioso. E nunca diga que alguém não tem jeito, porque tem. Uma vez disseram, pode daquele lugar sair alguma coisa que preste, né? Na Bíblia tem um versículo que diz, que disseram, pode daquele lugar sair alguma coisa que preste? E aí saiu Jesus, o Salvador do mundo, glória a Deus. Paulo, apóstolo de Jesus, ele era um homem sanguinário, né? Ele matava crente, ele matava quem falasse de Jesus, né? Quem falasse de Jesus, Paulo matava. E Paulo, ele foi transformado. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Meus irmãos, e Deus, ele conta com cada um de nós para fazer aquilo que Deus, ele não pode fazer. Você não aceitou Jesus por acaso, né? Como ontem o nosso pastor estava falando na igreja aqui no culto de ensinamento, ele disse, você não aceitou Jesus por acaso, Jesus tem um propósito na vida de cada um de nós, né? E a Bíblia diz que não é nós que escolhe Deus, mas é Deus quem nos escolhe. E nós aceitamos o chamado de Deus. Deus, ele faz de nós instrumento nas mãos de Deus. E a glória é sempre para Deus, porque só Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém, meus irmãos? E eu gostaria de estar encerrando esse áudio te abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?